Hoje, pela manhã, nós vamos relembrar alguns princípios relacionados com o lugar, o papel, as funções, as responsabilidades, a vocação divina que Deus estabeleceu para aqueles que Ele permitiu constituir família. E não apenas isso, porque alguns constituem família, mas não têm filhos. E hoje pela manhã nós vamos ver alguma coisa sobre os pais, no capítulo 6 de Efésios. Abra lá no verso 4. Efésios 6, 4. O lugar, o papel e as relações dos pais na família. Vamos ler todos juntos. Efésios 6, versículo 4. Leiamos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero começar com uma ilustração que eu já contei aqui, acho que umas 3 vezes, vou contar a 4ª. Uma vez uma certa irmã em Cristo ouviu: não se faz mais filhos como antigamente. Ela ouviu aquele negócio, achou estranho. Será que os filhos mudaram? E ela não tinha essa convicção. E ela replicou imediatamente: não foram os filhos que mudaram, foram os pais. Os pais que deixaram de exercer as suas funções. E talvez essa seja uma explicação para muita desobediência, muita traquinagem, muita rebarbagem por parte dos filhos em relação à autoridade que os pais deveriam exercer sobre eles. E quando a gente observa rebeldia de crianças, de meninos, num espaço público, a gente sente vergonha alheia. E às vezes ficamos com raiva da criança, mas a criança que reproduz em público a sua insubmissão, a sua rebeldia, é porque, na verdade, ela age assim dentro de casa. No espaço público, ela apenas reproduz aquilo que ela já faz em casa. E se ela faz em casa, é porque não há limites que são estabelecidos para que ela possa ter um comportamento adequado, obediente, ordeiro, que não venha envergonhar os seus pais de forma pública. E existem 3 razões que a gente pode apresentar como sendo explicações ordinárias, através das quais nós podemos confirmar que, por essas razões, os pais deixaram de exercer as suas funções. A primeira razão é a ignorância. A maioria dos pais de hoje desconhece os fundamentos elementares do chamado princípio da autoridade. A maioria dos pais. E a gente pode dizer que a nossa geração, ela foi terrivelmente influenciada por aquele movimento que aconteceu na década de 60, onde nós tivemos uma inversão de valores impressionante, essa inversão relacionada com esse princípio da autoridade, e nós vimos no mundo, né, uma nova ordem
na verdade, foi um movimento marcado por a liberação das drogas e também do sexo, o que, na verdade, estava por trás de todo esse movimento que alguns até dizem, e foi manchete, capa de revista, a década que mudou tudo, essa década de 60, nessa inversão de valores, o que estava por trás, na verdade, era um interesse em acabar com esses princípios relacionados com o exercício da autoridade nos diversos níveis. E aí você observou uma anarquia na área da família, anarquia na escola, anarquia nas relações de poder, uma desordem no meio da sociedade, transformando nas diversas relações um caos, porque não se consegue sobreviver sem esse princípio da autoridade. Quando você nasce na igreja, é criado na igreja, ouve repetidamente os ensinamentos bíblicos, parece ser uma coisa que todo mundo deveria saber, mas a maioria dos pais desconhece os princípios bíblicos relacionados com o princípio da autoridade e que devem ser aplicados na criação dos filhos. Ora, se alguém não conhece esses princípios, como é que vai colocá-los em prática? Possível. Essa é a primeira razão que a gente pode dizer que justifica a mudança da conduta dos pais na criação dos filhos. A segunda coisa, nós estamos tratando de famílias cristãs. A segunda razão talvez seja a incredulidade. Há aqueles que conhecem a matéria, os princípios, mas acham que se trata de uma norma já ultrapassada. Isso ficou para aquela era vitoriana, onde nós tínhamos, na verdade, não era o exercício saudável da autoridade, mas o autoritarismo, né? Onde não havia uma relação de respeito e intimidade entre pais e filhos. Era uma relação extremamente distante. Mas os princípios que nós temos na palavra de Deus para orientar os pais na criação dos filhos não são princípios com prazo de validade. Esses princípios são perenes e vão acompanhar o mundo até quando nós tivermos pecadores na face da terra antes da volta do Senhor Jesus. Por último, há crentes que conhecem o princípio, até concordam que eles ainda estão em vigor, são princípios válidos, que funcionam, não tem nenhuma descrença com relação a isso, mas não conseguem praticá-los. Pais que não procuram colocar em prática esses princípios por uma simples razão, porque esses princípios exigem de nós esforço espiritual. E quando há fraqueza espiritual, nós negligenciamos aquelas obrigações que são ordinárias, impostas por Deus para o exercício correto das nossas funções. E estudos recentes, estudos acadêmicos, não cristãos, é bom que se enfatize isso. Autoridades que lidam com a questão da explosão da delinquência juvenil na nossa sociedade, essas autoridades têm chegado à conclusão de que
índice alarmante, extremamente preocupante, de jovens envolvidos em situações de anarquia, de violência, de transgressão. Isso se deve, em parte, ao fato de que esses jovens, quando menores, crianças, e até na fase de da adolescência, não receberam a imposição de limites dentro de casa. A falta de limites dentro de casa, e quando os pais não estabelecem esses limites, o exercício saudável da disciplina dentro de casa, nós temos aí um elemento extremamente facilitador para o desencadeamento da própria delinquência juvenil. Essa conclusão nós observamos em estudos que não são evangélicos, cristãos. Você tem especialistas muitas vezes dando entrevistas confirmando esse tipo de coisa. Filhos desgovernados, dizem eles, são candidatos em potencial a se transformarem em adultos transgressores, desrespeitadores, insubmissos, e preste atenção nisso, com uma deficiência, às vezes, insuperável, incorrigível, de lidar com o saudável e indispensável princípio da autoridade nas diversas esferas da vida civil. Ora, o filho que em casa não ouve não, ele vai ter dificuldades quando o professor dele disser não para ele. Ele não sabe, ele não foi treinado a ouvir não. Quando um jovem não recebe a imposição no cumprimento de determinadas obrigações que ele precisa observar dentro de casa, quando ele começar a trabalhar, ele vai ter dificuldades para receber as ordens do chefe, porque ele nunca recebeu ordem em casa. E quando ele errar, se ele não aprendeu a ser corrigido dentro de casa, lá no trabalho, no primeiro trabalho dele, ele vai ter dificuldades, vai ranger, porque ele não aprendeu a correção dentro de casa. Então, no lar, a função dos pais é importantíssima para o treinamento dos filhos, para que eles possam ser habilitados para enfrentar a vida real. A vida real não é só venha a nós e ao vosso reino nada, né? A vida real é muito diferente. E a gente precisa não apenas entender esses princípios, mas a gente precisa pedir a graça de Deus para colocar esses princípios em prática. O primeiro princípio que nós temos relacionados com os pais dentro da família cristã, mais do que em qualquer lugar dentro de uma família cristã, os pais devem ocupar a sagrada posição de respeito. Nós vemos isso não apenas no Novo Testamento, mas isso vem desde o Antigo Testamento. Deus estabeleceu o respeito dos filhos para com os pais no 5º mandamento. Interessante, você tem o decálogo sendo dividido em 2 grandes seções. As nossas obrigações e deveres para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. E você tem os 6 últimos mandamentos relacionados com as nossas obrigações para com o próximo. E é interessante, nessa segunda tábua,
O primeiro mandamento, o quinto, está relacionado com honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No quinto mandamento nós temos, portanto, a indicação da parte de Deus de que isso é fundamental no tratamento que Deus dispensa para com as nossas relações horizontais. A primeira, mais importante, encabeçando logo a segunda tábua do Decálogo, é essa relacionada com respeito que os filhos devem dispensar para com seus pais. A lei era tão rigorosa com relação a isso, que do ponto de vista divino, a desobediência aos pais era interpretada como sendo um elemento extremamente desagregador para o bem da sociedade. Era um crime tão sério a desobediência aos pais, que a lei interpretava que o filho rebelde quanto mais, ou seja, aquele filho extremamente desobediente, rebarbado, e que não aceitava a imposição de qualquer limite, a lei dizia o seguinte: olha, paredão, pena capital, apedrejamento. A lei prescrevia a execução do filho rebelde quanto mais. Você tem lá em Deuteronômio capítulo 21, do verso 18 até o verso 21. Tão séria era essa questão do ponto de vista divino, que prescrevia, portanto, a pena de morte para filhos assim. No Antigo Testamento você vai ver o último profeta, Miqueias, no capítulo 7, no verso 6, dizendo o seguinte: a desobediência aos pais é um pecado tão odioso aos olhos de Deus, que ele pode figurar entre aqueles pecados que fizeram com que a nação da aliança fosse para o cativeiro. Judá foi para o cativeiro pela idolatria e, portanto, os outros pecados odiosos. Entre os tais, você tem a desobediência aos pais. É o que diz Miqueias, capítulo 7, verso 6. Portanto, nós, como pais crentes, devemos ensinar as nossas crianças, desde a mais tenra idade, para que possam ser ensinadas, possam cultivar um respeito correto para com os seus progenitores. E isso começa a ser trabalhado bem cedo. Quando os bebês vão crescendo e assim involuntariamente vão batendo nos pais. Não deixa, é uma criança. Aí ele vai crescendo e vai continuando. Aí depois você tem aqueles choros pecaminosos, né? A criança cedo desenvolve o mecanismo da chantagem, procurando obrigar os seus pais a fazerem aquilo que ela quer, chorando de forma histérica. E muitas vezes os pais caem nessa armadilha, porque o choro é incômodo, a criança está num acesso de histeria. Então, para que acabe com aquele desconforto, então cede. Esse é um mecanismo que facilmente as crianças desenvolvem para chantagear os pais, para que façam aquilo que elas querem. Os pais devem compreender esse tipo de chantagem e não devem ceder. Você tem o milindre, e aí a criança, ao ser contrariada,
agora fica com a cara emburrada, né, porque foi contrariada, emburrada, e fica também chantageando os pais para que possam flexibilizar a ordem ou ceder em alguma questão, em alguma proibição que impuseram sobre os seus filhos. Aquelas respostas atravessadas, o garoto vai crescendo, a menina vai amadurecendo, e lá pelas tantas começa a dar respostas atravessadas para os pais. Até que você tem atitudes desonrosas dos filhos dizendo muitas vezes coisas inomináveis para os pais. A pergunta é a seguinte: como foi que nós chegamos nesse absurdo? Chegamos nesse absurdo devagarzinho. Desde aquelas atitudes mais inconsequentes, né? Mais, às vezes, involuntárias, de rebeldia, de chantagem, e os pais vão soltando a corda. Não, criança, não, é assim mesmo, não, cede, tá. Não. Quando eles chegarem mais, não, eu vou puxar a corda, não puxa mais. Né? Não puxa mais. Irmãos, todas essas expressões que eu mencionei, eu poderia colocar aqui muitas e muitas outras, formando esse encadeamento, assim, às vezes, não tão objetivo, né? Essas atitudes que vão se somando, até você chegar num grau insuportável de desrespeito. Tudo isso deve ser radicalmente cortado e sendo tratado por nós como pais com sabedoria, né, com discernimento, com firmeza, com tolerância zero. Porque se você não for cortando essas atitudes que vão se somando, e na medida em que os filhos vão conseguindo dos pais, com a sua desobediência, com a sua chantagem, a transgredir as ordens que os pais procuram impor sobre eles, na medida em que eles vão conseguindo, eles vão avançando, vão querer mais. Então você precisa tratar com tolerância zero todos esses elementos que fazem parte dessa escala crescente de desobediência, para que você não chegue na idade adulta com os seus filhos tendo um comportamento completamente desrespeitoso para com você. Pais devem ser os melhores amigos dos seus filhos. Melhores amigos. Os pais devem procurar ser. Mas preste atenção. Os filhos devem aprender desde cedo que não são coleguinhas dos pais. Os filhos têm coleguinhas na escola. Vão ter colegas na igreja, na rua, com os parentes. Os pais são os melhores amigos, mas não são coleguinhas. Os pais foram colocados por Deus sobre eles na posição de autoridade, diante do que eles devem demonstrar respeito. Respeito para com a posição ocupada pelos pais. Se as crianças aprendem o respeito em casa, há mais esperança, há muita esperança para que elas possam reproduzir isso fora de casa,
nas suas relações com seus professores, com os seus chefes, né, quando estiverem trabalhando, com líderes que vão estar exercendo autoridade sobre elas nas diversas esferas da vida humana. Os pais, portanto, ocupam dentro da família, do ponto de vista divino, a sagrada posição de respeito. Segundo, diz o texto que os pais devem exercer a intransferível tarefa da criação. Observe aí no verso 4. Dê uma olhada no texto. Você tem um esforço duplo sendo recomendado por Deus para que os pais venham a criar os seus filhos da forma adequada. Primeiro, você tem uma exortação negativa, indicando aquilo que deve ser evitado. Não provoquem os seus filhos a ira. Mas pais crentes podem provocar filhos a ira? Podem. Porque se não fosse possível, nós não teríamos essa orientação aqui do apóstolo Paulo, escrevendo para os pais crentes lá da igreja de Éfeso. E aqueles irmãos lá da igreja de Éfeso não eram mais pecadores do que nós. E não eram mais pecadores do que todos os crentes que já viveram na face da terra. Então, se a recomendação era pertinente para eles, é pertinente para todos os pais de todos os tempos. E você tem uma exortação positiva aí, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, o que aponta para aquilo que deve ser feito pelos pais. De um lado, os pais são instruídos a não provocar a ira dos seus filhos. Do outro lado, na parte positiva, devem procurar criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa cada uma dessas obrigações? Primeira, não provocar a ira nos filhos. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, verso 21. Você tem um acréscimo aí que é interessante destacar. O apóstolo Paulo repetindo o mesmo princípio que você tem aqui em Efésios, ao escrever para a igreja de Colossos, ele acrescenta uma observação importante. Provocar a ira nos filhos, isso pode fazer com que os filhos se irritem e se desanimem. Significa dizer que com determinadas atitudes dos pais impróprias em relação aos filhos, eles estarão sendo instrumentos nocivos, de desânimo, de irritação, prejudicando o próprio crescimento, a própria construção da conduta, do comportamento dos seus filhos. Na prática, como um pai provoca ira, irrita, causa desânimo na vida dos filhos. E eu quero sugerir aqui algumas situações que você deve escrever no caderno para tentar escapar de praticar esse comportamento que não contribui para a formação do seu próprio filho. Exigindo do filho
coisas absurdas ou incompatíveis com a própria idade da criança. No crescimento dos filhos, você tem fases, e você não pode atropelar as fases, exigindo dos filhos, numa determinada fase, aquilo que eles só podem observar quando estiverem mais maduros. E você não pode estabelecer padrões inalcançáveis para que os filhos alcancem, né, ou persigam, quando na verdade eles não têm condições para isso. Segundo, severidade no tratamento, o que é muito diferente de firmeza. Eu já mencionei aqui aquelas ilustrações relacionadas com o próprio trabalho dos pais, né? Olha, o meu pai é um sargento e ele lida com a tropa. Não é fácil lidar com a tropa. E quando ele sai do quartel, chega em casa, ele tira a farda, mas ele continua sargento. Alto lá, você é sargento no quartel, aqui não, aqui você é pai. Ou então, o pai trabalha como administrador de uma obra e tem que lidar com 200 peões numa obra, e difícil, você tem que ser duro. E quando ele chega em casa depois do canteiro de obra, ele pensa que ainda está no canteiro de obra. Não, você é capataz, você é lá, aqui não. A gente precisa ter esse tipo de distanciamento, né, das ocupações que a gente exerce lá fora de casa, quando nós estamos em casa. A firmeza não tem nada a ver com severidade. Severidade pode ser algo cometido com palavras impróprias, com atitudes erradas e até com disciplina fora dos limites, que é a crueldade no castigo. Você pode desanimar o filho sendo cruel na disciplina que você impõe sobre ele. Mas olha que coisa interessante. Excessos na proteção. Existem pais que, com toda boa vontade, pensam que super protegendo os filhos, eles vão ter êxito. Deixa eu dizer uma coisa para você: super proteção não dá certo. Não é o padrão divino. Os pais devem trabalhar na vida dos seus filhos para que eles amadureçam e possam ganhar a autonomia. Superproteção é alguma coisa prejudicial. E a velha ilustração, eu não tenho outra. Superproteção é como você comprimir uma mola. E a mola vai ficar debaixo da sua mão até quando você estiver fazendo força para que ela fique ali. Isso é superproteção. Quando você tirar a mão, a mola vai pular. Mas sabe qual é o problema? Você não sabe para onde a mola vai pular. Superproteção incorre nesse risco. Depois que o seu filho sair debaixo da sua mão, da superproteção que você exerce sobre ele, ele pode fazer uma grande tolice, porque não foi treinado para agir com maturidade quando estiver fora dos seus olhos. Superproteção não dá certo. Mas também favoritismo. Você quer aborrecer seu filho?
quer provocar ira nos seus filhos, diga que o caçula é o mais amado, né? Vou lhe ensinar uma técnica ótima para você lidar com superproteção. Quantos filhos você tem? 2? 2. Quando o mais velho perguntar para você de quem você gosta mais, você diz do caçula. E quando o caçula perguntar de quem você gosta mais, você diz do mais velho. Pronto, acabou. Os 2 vão saber que não existe favoritismo dentro de casa, né? O mais velho não pode receber as benesses. Vou contar uma experiência antiga lá de casa, né? 4 filhos em casa. Meus irmãos, nós éramos 4 em casa. Já imaginou um filho com... Todo mundo comia a farinha normal, mas tinha uma que comia farinha coada. Mas por que isso? Por que ela come a farinha coada e todo mundo come a farinha com caroço, né? Caroçuda? Não pode acontecer um negócio desse. Não é bom. Eu não posso oferecer vantagens, a menos que você tenha questões de saúde envolvidas, né? Aí, não vou entrar aqui em detalhes com relação a isso, mas os filhos igualmente devem ser tratados da mesma maneira. Se o favoritismo é um pecado, você pode também marginalizar um filho. E às vezes essa história, ela acontece mesmo. Pais agem de forma tão insensata na criação dos filhos, que dão margem para que um dos filhos desenvolva a chamada síndrome do patinho feio. É o filho que sempre foi depreciado, sempre foi exposto a comparações indevidas. Nós não devemos provocar a rivalidade entre os filhos. Olha, o teu irmão não age assim. Não é porque o irmão dele não age assim que ele tem que agir da maneira como você está prescrevendo. Ele tem que agir de forma correta, não é porque o irmão age corretamente, é porque ele precisa agir de forma correta. Então você não vai estabelecer nenhum tipo de competição dentro de casa com relação à conduta. E não vai fazer comparações indevidas entre os filhos. Cada filho é diferente como os dedos da mão. Não tem nenhum igual. E todos devem ser tratados com a mesma dose de respeito, com a mesma consideração, sem favorecimentos indevidos e sem também marginalizações pecaminosas. Um filho pode se irritar, pode ser provocado a ira quando for negligenciado nas suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Já imaginaram pais que têm 3 filhos e cuidam de 2 e esquecem de um? Ou cuidam de um e esquecem dos 2? Nós precisamos atentar para as necessidades físicas, emocionais, espirituais, de forma igualitária, com todos os filhos. Pais também provocam ira nos seus filhos quando dizem o seguinte: olha, você tem que... o meu sonho era ser advogado. Você tem que fazer direito. Por que eu tenho que impor sobre meu filho que ele tem que ser advogado? Olha, o meu sonho era ser lateral direito da seleção brasileira. Você tem que ser jogador de futebol. O menino não gosta de bola. Então, o nome disso se chama projeção. Muitas vezes, pais irritam, provocam desânimo nos seus filhos
porque querem fazer que os seus filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Pais não devem fazer isso. Mas o pior de tudo está aqui? Não. Anote lá. Você quer a pior atitude que pais crentes podem adotar para provocar a ira nos seus filhos? Anote lá, a imposição mecânica da fé. Esse é o pior. Quando os pais dizem, olha, eu quero que você seja crente. Mas ele não quer. Ou então o pai quer que o menino tenha um determinado nível de consagração, quando na verdade ele não está correndo na frente. A imposição mecânica da fé pode provocar a ira nos filhos. E eles podem se desanimar. A recomendação positiva é disciplinar e admoestar os filhos, aí no verso de número 4. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina envolve, preste atenção nisso, disciplina envolve treinamento. Disciplina não é só corretivo físico, disciplina é treinamento. Já arrumou seu quarto quando saiu, quando acordou? Arrumou seu quarto? Ou então, o menino come e joga o prato em cima da mesa. Já colocou na pia o prato? Não? Sujou o copo, lavou o copo. Então, treinamento. Primeiro item da responsabilidade dos pais, treinar os filhos com relação à limpeza, com relação a horário, com relação à comida, né? Frequentemente nós encontramos pais fracassando porque os meninos não gostam disso, não quero isso. O almoço não está no meu agrado. Não está do meu agrado, a comida está feita. Quando eu vou colocar na geladeira. Quando você sentir fome, avisa que eu tiro o prato da geladeira. Aí o menino fica chateado, vai embora, né? Não, sai da mesa, se levanta, não almoça. Mas lá pelas 4 horas... a barriga dele vai dizer, posso pegar o esquilho? Não. Posso fazer um sanduíche para mim? Não. Sei lá o quê. Posso comer uma fruta? Não. A tua comida está na geladeira. Quando você tiver com vontade, pode pegar lá. Se quiser esquentar, esquenta. Ele vai aprender. Aprender que ele precisa comer aquilo que é feito para o próprio almoço. Não é? Treinamento. Quer dizer, você já imaginou? Se você não treinar desse jeito o seu filho, já pensou, ele vai passar o dia na casa de uma família da igreja. Você vai passar vergonha. Você vai dizer, eu não gosto disso aqui, ó. Aí eu não como verdura. Não foi ensinado em casa. Se os pais ensinassem a comer a verdura em casa, ele iria aprender. Não é? A disciplina, portanto, envolve treinamento, envolve correção. Correção. Você tem a responsabilidade de dizer assim, olha, você fez errado. Pedi para você fazer isso e você fez errado. Não é assim que se faz. Então, ensine o seu filho. Diga que não foi feito de forma correta, para que ele possa ser ensinado, para que ele possa aprender. No terceiro estágio da disciplina, vem os castigos físicos, o corretivo físico, que os pais devem aplicar sobre os seus filhos
quando eles estiverem infelizes, eles estiverem tristes, rabugentos, reclamando, eles estão tendo uma crise de desafeição, né? Estão precisando de carinho. Então você vai lá e amacia ao couro do menino ou da menina, e aí você vai ver que ele vai voltar ao normal, vai desabrochar. E por último, porque os castigos físicos, eles devem ser aplicados até uma certa idade. Você não vai agora corrigir fisicamente uma mocinha de 15 anos. Não cabe mais. Mas aí por quê? Os filhos, ao chegarem na fase da adolescência, onde não cabe mais o corretivo físico, vão ficar sem disciplina? Não. Porque existem punições não físicas. Você vai estabelecer alguns castigos, deixando os filhos sem alguns privilégios, né? Talvez cortando o computador, a televisão, o celular, uma saída, não é? Algum tipo de privilégio que eles possam ter, mas porque desobedeceram, vão ter que sofrer as consequências por causa dessa desobediência. Olha o tanto de texto que nós temos em Provérbios, dizendo o seguinte, olha, para os pais, não negligenciem esse tipo de coisa. Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 29, 15. São textos que devem nos fazer pensar na importância da disciplina como uma medida que Deus estabeleceu para que os pais exerçam sobre os seus filhos. Não é demais dizer que disciplina errada é tão nociva quanto a falta de disciplina. Nós não acreditamos na disciplina pela disciplina. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não é do seu jeito. Você tem que fazer do jeito de Deus, para que você possa esperar os resultados que Deus prescreveu no uso desse instrumento. Portanto, você precisa corrigir de forma correta. Admoestar, que é a segunda coisa que você tem na exortação positiva, parece se referir primariamente à educação verbal, que deve ter ênfase espiritual. Você vai ensinar os seus filhos com os seus lábios, com a sua palavra, a terem valores que são valores do reino de Deus. E eles vão aprender sem que você diga quais são os valores que você mais preza na vida. Mas eles precisarão ouvir também dos seus lábios quais são os valores que fazem parte do seu tesouro mais precioso. Vai requerer de você esforço contínuo, vai exigir sabedoria e criatividade. Não adianta você dizer, olha, nós vamos ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, ou vamos adotar o Catecismo Maior, e você vai ter que decorar todas as respostas do Catecismo. Não é assim. É necessário que nós tenhamos criatividade e possamos pedir de Deus sabedoria para incutirmos. E o verbo que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6, na linguagem de hoje, é fazer a cabeça. Nós temos a responsabilidade de fazer a cabeça dos nossos filhos. Fazer a cabeça deles significa dizer que nós vamos trabalhar de tal sorte na nossa
responsabilidade de passar para eles o Evangelho, a tal ponto deles compreenderem que se eles não fizerem de Jesus o maior tesouro da vida deles, a nossa impressão a respeito deles é que eles serão tolos. E que os nossos filhos não queiram ser tolos aos nossos olhos. Que eles possam escolher Jesus Cristo como sendo o maior tesouro da vida deles. E é claro que essa instrução que você vai passar para eles tem que estar casada com o seu comportamento. Não é? Como é que você vai ensinar valores do reino de Deus quando esses valores não fazem parte da sua conduta? Não provocar os filhos a ira, disciplinar e admoestar no Senhor, são recomendações que a palavra de Deus apresenta para os pais crentes. E por último, os pais devem manter a inestimável função de conselheiros após emanciparem os seus filhos com sabedoria. Pais crentes, depois que os filhos casam, devem procurar manter a relação mais saudável possível com as novas famílias que foram formadas. Primeiro lugar, como é que a gente deve guardar a melhor relação possível com a família que os nossos filhos vão constituir? Primeiro, conservando uma certa distância para não interferir indevidamente na vida do novo casal. É dolorido para os filhos, é dolorido para os pais, cortar o cordão umbilical. Mas isso é absolutamente necessário. Os filhos não devem desejar, filhos crentes não devem desejar ficar atrelados aos pais. Devem cortar o cordão umbilical. E os pais não devem ficar puxando os filhos para que fiquem debaixo das suas próprias asas. Eu repito, é doloroso esse corte, é doloroso. Mas é fundamental para que a nova família construa a sua própria identidade. É claro que ela vai construir a sua própria identidade com muitos elementos que ela aprendeu nos lares de onde os dois procedem. Claro que vai ser inevitável esse tipo de contribuição, mas eles vão formar uma nova liga, vão criar uma outra identidade única. Recomenda-se que os filhos que casam não comecem morando com os pais. Dependendo financeiramente deles, para que possam pagar as suas contas. Ou com um apego tão excessivo com eles a ponto de necessitarem contatos diários. Já imaginaram o filho que precisa passar todo dia na casa dos pais? Porque é uma dependência emocional da qual ele não consegue se livrar. Isso é horrível, não é? Já imaginaram uma filha tendo que fazer isso? Não, eu tenho que passar na casa da mamãe todo dia. Eu preciso ter um contato com a mamãe todo dia. Não tem quem aguente, não é? Então, isso não é recomendável. Quando os sogros são sábios, eles trabalham amorosamente na emancipação dos filhos, para que se tornem adultos responsáveis e independentes. Em segundo lugar, pais sábios funcionam como excelentes conselheiros nas horas de crise.
Um bom conselheiro não faz juízo de valor antes de ouvir exaustivamente todas as partes envolvidas, né? Às vezes você tem um casal crente, ouve um lado e já faz um juízo de valor. Não pode fazer juízo de valor ouvindo só um lado. Você precisa ouvir os dois lados para que você tenha condições de exercer qualquer tipo de aferição. E é um crime inominável quando nós julgamos, condenamos e punimos alguém sem dar a essa pessoa a oportunidade de se explicar, privando dela o sagrado direito de defesa que ela deve ter. Um bom conselheiro, diz Provérbios 28, 21, e também Timóteo 5, 21. Um bom conselheiro é aquele que procura avaliar toda a situação, sem prevenção e sem parcialidade. Significa dizer, o que é sem prevenção? Sem nenhum comprometimento prévio. Não, a pessoa já errou 3 vezes nessa esfera e agora, porque ela já tem precedentes, então você já decreta que ela vai errar novamente. Você não pode fazer isso. Isso não é correto do ponto de vista bíblico. E você não deve julgar por causa das suas relações de amizade ou de parentesco com a pessoa com quem você tem a responsabilidade de avaliar a própria conduta. Pelo contrário, se você está com a responsabilidade de avaliar um litígio envolvendo um parente seu, você tem a responsabilidade de ser mais rigoroso com o próprio parente e não de aliviar a mão, né, o juízo ao tratar do caso dele. Um bom conselheiro, e aqui nós estamos tratando de pais crentes que funcionam como bons conselheiros, serão sempre pessoas que vão incentivar, vão estimular a reconciliação e não a separação, né? Bons conselheiros são aqueles que procuram levar as partes à pacificação, a resolverem os seus conflitos, a estabelecerem a paz, resolvendo as suas queixas, os seus problemas. É o que você tem no ensinamento das Escrituras. Deixa eu fazer algumas perguntas para você nessa manhã. Você pode lembrar de 2 histórias envolvendo seus pais, nas quais eles procuraram ensinar para você o respeito que você deveria devotar para com eles? Lembra de alguma história? Talvez você tenha faltado com respeito. E os seus pais deram uma chamada em você? Segunda pergunta: como você foi disciplinado na infância? Se foi, né? Você tem procurado agir assim com os seus filhos? Não, eu não fui disciplinado corretamente na infância, mas eu tenho procurado não reproduzir esse modo errado na disciplina dos meus filhos.
Ou você foi disciplinado corretamente e tem procurado repetir o padrão na correção dos seus filhos? Por último, dê uma nota, você que é casado, na sua relação com os seus sogros. É uma boa relação? Você já se imaginou na posição de sogro ou sogra? Como é que vai ser? Você vai ser gente boa como sogro, como sogra? Vamos ficar em pé e vamos terminar orando. Deus eterno, queremos te agradecer por termos na tua palavra orientações, ensinamentos, desafios que devem ser perseguidos por nós e alcançados pela tua graça, a fim de que essas verdades sejam não apenas compreendidas, mas colocadas em prática por cada pessoa aqui presente. Nos ajuda, tem misericórdia de cada um de nós. Queremos não simplesmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no sentido doutrinário, teórico, mas queremos também crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nessas questões práticas relacionadas com a vida familiar. Ajuda-nos a não apenas entender esses padrões, mas a vivenciá-los no nosso dia a dia, no ambiente do nosso lar, e que a cada dia possamos corrigir aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aquelas ações que não estão de acordo com aquilo que o Senhor prescreve na sua palavra. Dá-nos do teu favor e nos abençoa no restante do nosso dia, nos trazendo a noite para ouvirmos mais uma vez a tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.